Olá, comunidade querida do canal Paz e Bem, comunidade querida da Pós TV 247. Eu sou Mauro Lopes e esta é mais uma edição do Retalhos da Nossa História. Maravilha de curso, aula 52ª com o professor Pedro Lima Vasconcelos. Hoje, de manhã, até escrevi para o Lula. Peraí, Pedro, chega mais, Pedro. Onde é que está você, Pedro? Deixa eu chamar o Pedro aqui, pera lá. Oi, Pedro, tudo bom? Tudo bem, Mauro? Boa tarde a Boa você, tarde. a quem nos acompanha. Que bom que você está aqui. 52ª aula, maravilha, né? Eu vi que alguém já escreveu, é além da boa ideia. É muito além, muito além. Existia um livro muito além um filme muito além do jardim, com o saudoso Peter Sellers. Esse aqui é muito além de uma boa ideia. Estava começando a contar aqui, Pedro, que hoje de manhã escrevi para o presidente Lula, falando, finalmente o curso que você inventou vai chegar na história do teu partido. Né? Hoje é o dia exatamente da história dos movimentos sociais, movimentos operários que levaram à criação do Partido Operário no Brasil. Então, eu escrevi para o Lula, avisei que nós temos só mais 2 aulas, aí o curso encerra. Vamos encerrar, portanto, na 54ª aula. Realmente um ciclo impressionante. Você está de parabéns, Pedro, maravilha. Parabéns para nós, para a turma toda do Paz e Bem, que sempre nos tem apoiado, né, nos tem incentivado, e é por essa força que o tamanho da coisa chegou a isso. É isso aí. A gente vai, gente, deixa eu contar para vocês. Nós temos hoje esta aula sobre os movimentos operários e a fundação do Partido Operário, do PT, Partido dos Trabalhadores. Na próxima segunda-feira, dia 14, será uma aula ainda nessa dinâmica dos movimentos sociais populares do país nos anos 80. A aula vai estar voltada mais para a fundação do MST, do Movimento do Sem Terra. E, finalmente, a última aula vai ser uma síntese a partir de um olhar muito estimado por todas e todos nós, sobretudo pelo Pedro, que é a partir do olhar do Darcy Ribeiro. Né? Então, vai ser uma síntese a partir do olhar do Darcy Ribeiro para a história do povo brasileiro. É isso, né, Pedro? Isso, exatamente. Tem gente nossa que já disse que já fez a lição, já leu o livro O Povo Brasileiro, né? É isso aí. De toda maneira, a indicação. Trabalho. Povo Brasileiro do Darcy Ribeiro. Quem quiser acompanhar, pare e passa a última aula, leia. É uma maravilha. É um dos melhores livros sobre o povo brasileiro, de fato, até hoje. Fantástico. A gente já falou, inclusive, né? Ele fugiu do hospital para poder terminar esse livro. Exatamente. Não morrer, né? Ele foi levado por um câncer. Não queria morrer sem ter terminado essa sua obra. Maravilha. E esse livro dele virou uma série, né? Documental, depois. Exatamente. Uma série maravilhosa, diga-se. Uma série de 10 episódios, se não estou enganado. Então, agora, nós vamos ter uma pequena mudança de datas, tá, gente? A gente normalmente faz o Retalhos da Nossa História toda segunda, no Paz e Bem. Então, hoje, dia 7 de dezembro de 2020, estamos fazendo ao vivo. Agora são 17h07, 5 horas e 7 minutos, horário de Brasília. E a retransmissão na terça-feira, às 5 horas da manhã, na Pós TV 247, sempre no dia seguinte. Como eu vou estar de folga na última semana, na semana do Natal, e vou ter uma agenda particular, então eu conversei com o Pedro e ele topou. Nós vamos fazer, então, as 2 últimas aulas do Retalhos na mesma semana, que é a semana que vem. Então, na segunda-feira, dia 14, tem a aula sobre MST, e aí na quinta-feira, dia 17, a aula de encerramento do curso. Aí vai todo mundo para o Natal, e o Pedro vai tirar férias até voltamos depois do Carnaval, não é isso, Pedro? Isso, exatamente. Tá. Será que até a última aula a gente anuncia já o que vai ser o ano que vem? Vamos conversar aí essa semana, começo da próxima, poder deixar engatilhado já. Já temos ideia, gente, já temos boas ideias para o ano que vem. Vamos fechar e trazemos para recomeçar, para retomar logo depois do Carnaval, portanto, em fevereiro ainda a gente retoma. Basicamente é o mês de janeiro de férias merecidas para o Pedro de um ano muito pesado e carregado para todo mundo, né, gente? Foi um ano realmente muito puxado para todo mundo.
Quem achava que essa coisa de pandemia, quarentena, era ficar em casa de barriga para cima, estava muito enganado. Foi um ano muito intenso. Tenso e intenso emocionalmente, e do ponto de vista da reorganização para um universo, para a relação com o trabalho, foi muito forte. Também muito violento, né? Então, a gente está precisando descansar, né, Pedro? Dá um tempinho, né? Sim, exato. Tá bom. Então, vamos lá. Oi? Recarregar as forças. Isso aí. Aula 52. Vamos ver quem chegou. É o Rogério Rezende Carneiro, que faz o comentário aqui, né, do Além de uma Boa Ideia, mandando boa tarde dele. A Maria de Lourdes Martinelli, mandando boa tarde. Eliana Gonçalves também. Olá, Martínez Oscar Veiga. Ele está dizendo, hoje é comigo também, pois nós estivemos no Colégio Nossa Senhora do Sion, no 10 de fevereiro de 1980. Aqui ele já está falando, então, da história do PT, e o próprio local da fundação do PT, o Colégio Nossa Senhora do Sion, na região de Higienópolis, em São Paulo, já é revelador de uma das vertentes da fundação do PT. A gente tem na capa dessa edição, até daqui a pouco eu coloco na tela, uma foto interessante, só tem sindicalista na foto, né? Lula, Olívio Dutra, quem mais está? Tá o Jacob Ittar também na foto, e essa foto é do encontro lá no Colégio Nossa Senhora do Sion. Então, a gente já tem aí 2 das 3 vertentes formadoras do PT, né, Pedro? O ambiente da teologia da libertação e o protagonismo sindical, né? Falta uma terceira perna, o Pedro vai falar sobre ela na nossa aula aqui. A Ivone Marinho, mandando boa tarde também, lá de Gravatá, Pernambuco, grande amiga. Lázaro César da Silva, Ubuntu todo para todos nós. Jorge Lula Barreto, ele que acompanha todas as aulas, acompanhou todas as 52 aulas. Acho que a Annie Walsh, outro dia aqui, disse que também ela acompanhou as 52 aulas. Lázaro Alves Pereira, lá de Goiás Velho, o município de Goiás, que possui o maior número de assentamentos da reforma agrária no país. Vai ser tema nosso semana que vem. Antônio Inácio Greco, mandando o paz e bem dele lá direto de Santos. Pedro Selomar 100. O PT precisa retomar suas origens e não se coligar com o partido de direita. Vamos falar das origens exatas. Hoje é para falar das origens. Sandra Altava. Minha querida, ela falando aqui, mandando paz e bem para o Pedro, para mim, para toda a comunidade, de luto pela perda da minha irmã, mas sempre em frente com vocês. Então, nosso sentimento, nosso coração com você aí, Sandra, né, Pedro? Nosso abraço a ela, claro. Foi um ano de muitas perdas, muitas perdas, né? Aqui, né, a Sandra perdeu a irmã, o Pedro o sogro, eu, a mãe. Então, foi um ano realmente de muitas perdas. Sônia Mourão, mandando boa tarde. A Vera Barbosa também. Arimateia Moraes, ele está dizendo aqui que está ansioso pela aula de hoje. Josi Negreiros, nossa moderadora, queridíssima. Heloísa Bortoli. Maria Conceição Azevedo, de Feira de Santana, na Bahia. Danilo Damascena. Hoje já fiquei emocionado com a foto do nosso presidente Lula na capa do curso. Daqui a pouquinho eu trago a foto dela. A Josi pergunta, Lula e Olívio Dutra, é isso? Lula, Olívio Dutra e Jacob Ittar ali em destaque na foto. Vou mostrar daqui a pouquinho. Marília Braga, Florentino Gutierrez Prieto. Agora que eu vi que tem um pequeno trava-língua nesse nome dele aqui, do Florentino, grande figura. Flávia Assis, as pessoas se solidarizando com a Sandra pela perda da irmã, aqui o pessoal na comunidade. A Cândida, a Rosiane Araújo, grande amiga também, lá de Araucária. Helena Rosa de Oliveira, estou antenada, participei dessa história. Ela criou o PT no núcleo de Carapina, em Serra, no Espírito Santo. Acho que muita gente que vai assistir participou dessa história, né, da fundação do PT. Sua mana, Pedro, Maria de Fátima Lima Vasconcelos, como sempre aqui. Beijo para ela. Maria Paula Leal, quem mais está aqui? A Carmen Povoleri. Janeiro vai ficar mais triste sem vocês. Não, a gente vai estar junto em fevereiro, vamos recarregar a bateria. Tem umas coisas, essa nossa comunidade é fantástica, é uma delícia.
A Sônia Mourão. Trocou a sua foto, o ícone da Rosiane? Troquei sim, Sônia, trancei o cabelo. Rolam umas conversas muito legais aqui no paralelo, muito bom. Leda Maria, Abreu mandando boa tarde, Luciana Souto e Silva também com a gente, nossa, desde o começo, a Silvia, Malu Ramos, Gleidson Luiz Bezerra, de Juazeiro, do meu Padim, Padre Cícero, Júlio Caprani, e nosso Júlio Caprani, aluno, junto comigo lá com o Pedro. Ah, olha aqui, quem falou? Você falou que ela veio mesmo. Nossa vereadora. Pois é, Eliana Cirne Lins, a vereadora mais votada pelo PT lá em Recife. Maravilha, grande alegria pela eleição dela. Ela vai fazer história. Ela já faz história lá. Já começou a fazer história na condição de vereadora eleita. Exatamente. Mexeu lá, já agitou a cidade para suspender a compra de mais de 100 mil reais em flores para a posse dos vereadores de Recife. Pois é. Então, um grande abraço, Liana, e obrigado pela presença. O que eu posso dizer para vocês é: poderosos do Recife, tremei, porque a Liana vai passar que nem um trator lá pela Câmara de Vereadores. Vocês não sabem o que os aguarda. Vamos ver. Terão oportunidade de ver. Então, bom, é isso. Vamos lá. Pedro Lima Vasconcelos. Enquanto você vai começando, eu vou encontrar a foto da fundação do PT que está na capa desse país. E já coloca na tela aqui, tá bom? Já vai colocar e vai comentar? Vai falando aí, ó. Eu vou seguindo atrás de você. Podemos começar com ela, então? Vamos. Deixa eu achar, eu preciso achar. Porque eu subi a imagem de outro computador, então eu estou sem ela aqui, mas eu vou achar em 2 minutinhos. Viagem, então, no tempo, recua 40 anos, ao mês de fevereiro, no dia 10, ao encontro do nosso amigo Lamartine, que nos acompanha e que diz que estava lá. É muito bom ter um testemunho, não só de alguém que estava lá, mas estava fazendo história, né, num momento tão importante. Então, 10 de fevereiro de 1980, Colégio Nossa Senhora de Sion, no bairro de Higienópolis, né, no anedotário paulistano, Mauro, você sabe muito bem, melhor do que eu, né, um bairro que costuma ser associado, né, à revoada tucana, né? Uhum. Pois é, mas eram outros tempos, e na frente do colégio Nossa Senhora de Sion está nada menos que a Cúria Arquidiocesana de São Paulo, né? Nos tempos de ninguém menos que Dom Paulo Evaristo Arnes. Então, que esse evento da fundação do PT tenha acontecido neste lugar, é algo simbolicamente muito sugestivo. Agora, você já adiantou, e eu queria colocar esse elemento logo de chegada, né? Logo no início aqui da nossa conversa. Eu estou mais preocupado, Mauro, em a gente pensar como é que se constrói essa data do dia 10 de fevereiro. Ou seja, quais os movimentos que confluem na direção deste evento, né, cuja foto, né, vai representar, vai registrar para a história, né, essa oportunidade. Então, não é tanto uma história do partido, mas é principalmente a recuperação de fragmentos, de retalhos da nossa história que vão convergir para a realização deste evento, né, absolutamente fundamental. Então, que é aqui a foto. Olívio Dutra, Lula, Jacob Ittari. Aqui eu não lembro quem é esse sindicalista também, mas era também alguém então essa é a mesa diretora do evento lá
no Colégio Sion, em Higienópolis, em São Paulo, da fundação do PT. Está aqui, ó, outra foto que eu vou colocar também aqui, muito representativa. A gente viu a mesa dirigente, e esta mesa dirigente tinha gente atrás. Pode parecer, talvez, que essa era só aquela mesa e o povo atrás. Opa, até pretejou aqui, peraí. Eu fiz alguma coisa errada aqui, peraí. Tá. Então, vamos lá, mais uma vez. Então, pode dar a impressão de que Estou fazendo bobagem. Tá, porque eu fechei a foto. Peraí, vou abrir de novo. Pode dar uma impressão equivocada, então, de que o evento da fundação do PT fosse só esta mesa e atrás da mesa os participantes. Está aqui. Pronto, está aqui. Botei de novo. Desculpa, Pedro, tinha errado aqui. Nada. Mas não é bem assim. Vocês vão ver agora do outro lado, na frente desta turma, tinha essa multidão. Tinha esta multidão aqui de gente que estava na frente, lá no Sion, né, no auditório do Colégio Sion, acompanhando, então, participando do ato de fundação. Tá? Então, está aqui. E aí vocês vão ver núcleo do PT de Gama, no Distrito Federal, por Governo dos Trabalhadores, ferroviários do Rio com o Partido dos Trabalhadores, rodoviários do Rio de Janeiro, por uma representação política dos trabalhadores do Distrito Federal, núcleo do PT Gama. Então, era o pessoal aí de diversos cantos do país que ia fazendo, através das faixas, fazer-se presente ali no evento. É isso aí. Maravilha, maravilha. Essas duas fotos fazendo a memória de um momento, né, efetivamente histórico, sob tantos pontos de vista, né, Mauro? Mas como eu ia dizendo, antes de você mostrar e comentar as fotos, eu estou preocupado aqui na nossa conversa de hoje, não tanto com a história do partido, a partir de 1980, mas estou interessado aqui em refletir sobre caminhos que convergiram na constituição desse partido. Porque o PT, quando ele olha para a sua história, ele pode se gloriar, né, de que o seu surgimento, ele é muito diferente, ele acabou sendo muito diferente, muito distinto do que foi a constituição de outros partidos de esquerda, né? Aliás, ele justamente surge numa alternativa, né, por força de caminhos distintos, né, dos que haviam sido trilhados por outros partidos que têm a sua história absolutamente digna de respeito, e necessária de ser conhecida, etc. Mas esta convergência da qual eu gostaria de tratar aqui, você já anunciou, né, alguma coisa disso, né, nessa oportunidade, deu ao PT, nos seus primórdios, uma face absolutamente surpreendente, né, que instigou, né, múltiplos setores da sociedade, porque havia uma novidade surgindo, né? E os velhos esquemas de interpretação, eles não eram suficientes, ou não se mostravam suficientes para dar conta do que representava, né, esta novidade. Essa novidade, obviamente, ela depois serve, e deve servir, obviamente, de inspiração, né, de motivação, de apelo, né, porque todas
todas as organizações humanas, e com as políticas não pode ser diferente, né, sofrem processos de desgaste, de institucionalização, de burocratização, enfim. E aí o momento fundante, ele serve, de alguma maneira, como uma referência, né, inspiradora, né, para renovações que se mostrem necessárias, para retomadas de aspectos que tenham ficado no caminho, mas que são importantes, enfim. Então, olhar para esse momento fundante, mas pensar os processos pelos quais tal momento se tornou possível, é basicamente o objetivo que eu persigo aqui nessa reflexão de hoje. E eu fico sempre instigado com um título, inclusive está na bibliografia do nosso encontro de hoje, um título de um trabalho, de um livro, foi uma tese defendida por Eder Sader, não o nosso conhecido Emir Sader, mas o Eder Sader. Eu não tenho certeza, mas parece que eles eram irmãos, não tenho certeza. Né? Mas o Eder Sader faleceu muito prematuramente, né? Um pouco depois de ter publicado, ou de ter produzido, né, este trabalho que veio a ser publicado em 1988. Agora me vem a lembrança, parece que o livro foi publicado depois do seu falecimento, inclusive. Eder Sader, ele escreveu um trabalho intitulado Quando Novos Personagens Entraram em Cena. E o subtítulo era Experiências, Falas e Lutas dos Trabalhadores da Grande São Paulo, 1970-1980. Então, não se trata de um livro que aborda, por exemplo, o que seria a pré-história do partido. Absolutamente não. Mas o trabalho, ele oferece elementos de extrema importância para que nós entendamos como no final da década, né, justamente no último ano da década, você está na virada para os anos 80, emerge essa grandeza no terreno da política partidária. Então, Eder Sader, ele... Aqui, Pedro, localizei. Está aqui a referência para quem quiser comprar, quem quiser adquirir o livro. Exatamente. Esse trabalho ele é muito importante. Muito importante. Porque ele mostra justamente, né, como a década de 70, portanto, o trabalho versa sobre a década de 70, que culmina para nós aqui, para a nossa conversa, na sessão do dia 10 de fevereiro de 1980. Mas ele trabalha com a década de 70. Justamente a década, a gente viu na semana passada, marcada, principalmente na sua primeira metade, pela maior força da repressão. Né? E o que o Eder vai mostrar é que, a despeito disso, ou talvez por causa disso, novos sujeitos começaram a operar. Nós tratamos disso na semana passada. Uhum. Esses novos sujeitos, aos quais ele se refere particularmente, são o segmento trabalhador, trabalhadores e trabalhadoras, localizadas principalmente no Grande ABC, né? Aliás, na Grande São Paulo, perdão, a região do ABC, mas também na zona oeste da área metropolitana de São Paulo, por exemplo, na cidade de Osasco. Bem, esses sujeitos não são os sujeitos
típicos de uma certa representação que na esquerda se faz da chamada classe operária. Quem são esses trabalhadores e trabalhadoras? São trabalhadores e trabalhadoras, vamos chamar assim, vamos qualificar assim, Mauro, comuns. Comuns. E que, aos poucos, por caminhos muito diferentes, e alguns deles a gente mencionou na semana passada, é uma associação de moradores de bairro, Sociedade Amigos de Bairro, é um clube de mães, é uma comunidade eclesial, né? E aí, basicamente, no mundo católico, né? Naquele contexto, sediada, estabelecida numa favela, né? Uma atividade de padres e principalmente de irmãs freiras, né? Em áreas de muita precariedade, então em cortiços, né? Em áreas da periferia marcadas pela violência, né? Pequenas articulações invisíveis, a gente falava semana passada, eu vou remeter muito ao que a gente conversou na semana passada, que vão tratando de tecer sociabilidades, relações, redes de solidariedade, de apoio mútuo, né? Então, movimentos para compra comunitária, né? A gente falou semana passada. Tudo isso está acontecendo na década de 70 e a gente não pode pensar, então, que a formação de um partido operário em 1980 tenha prescindido ou tenha acontecido a revelia dessas movimentações todas, muito pelo contrário. É exatamente isso que o Éder Sader quer mostrar no seu trabalho. Os modos pelos quais, os caminhos pelos quais a consciência de classe, né, vai sendo assumida, vai sendo internalizada, vai sendo criada e recriada, inventada e reinventada por estes sujeitos, os caminhos são muito diferentes daqueles aos quais se estava acostumado, né, quando se tratava de ver a história do movimento operário, né, aqui no Brasil e fora dele. Então, vejam, o Éder, além de escrever muito bem, ele tem também um senso de ironia muito fina, muito sutil, Mauro. Ele diz, olha, o que estava acontecendo e ninguém via era alguma coisa de grandes proporções, mas o pessoal não via. E aí ele cita aqui uma matéria no Jornal do Brasil de 1976, escrita por um fulano que certamente você conhece, Mauro, não sei se pessoalmente, um fulano chamado José Neumann e Pinto. Opa! Próprio da extrema-direita no Brasil hoje. Pois é, acho que comentarista político do SB. Estadão, Jovem Pan, essas coisas. Exatamente. Esse subjornalismo da extrema-direita. Né, sempre debochado com as coisas que se referem ao povo, e à esquerda, etc. Ele diz o seguinte, Mauro, em 1976, quando o Manuel Filho estava sendo assassinado, o operário Manuel Filho estava sendo assassinado naquele ano, né? Mas os clubes de mães estão operando, né? As reuniões de operários, não exatamente de sindicatos, estão acontecendo, né? As reuniões nas comunidades estão acontecendo, e ele não dá conta disso. Ele diz o seguinte,
mais preocupado com o conforto em sua casa própria, substituindo pelo televisor as peças de caráter libertário e propagandista que ele próprio organizava no começo do século, o operário brasileiro de hoje incorporou-se à sociedade de consumo e já pensa como os pioneiros italianos, em geral anarquistas, que trabalhavam nas fábricas até 1930 e se orgulhavam de seu papel na história. Sim. Ou seja, para o Neumann, a classe operária brasileira tinha se encarneirado. Pois é. O cara falando, acabou, à beira da explosão. Pois é. O pessoal não quer mais saber de anarquia, de reunião sindical, de greve. Quer saber do seu televisor. Quer entrar na sociedade de consumo. Isso é que interessa. E o deboche se estende aos movimentos operários do início do século, dos quais a gente tratou aqui na série dos retalhos. Sim. Então, o operário de hoje, 76, debocha dos seus antepassados operários de 60 anos antes, aquela época, 60 anos. Né? O que interessa agora é entrar na sociedade de consumo. Esse pessoal não vê nada, né? Sim. Esse pessoal não vê absolutamente nada. Então, o Éder diz, a ligeireza das generalizações nem merece comentários. Mas a gente comenta aqui para dar um pouquinho de risada também, né? E justamente acentuar aquilo que já na semana passada eu vim insistindo. A depender das lentes, a gente vê ou não vê. Sim. A depender do que seja o nosso interesse, o nosso pré-conceito, usando o termo aqui no sentido etimológico, o meu olhar para a cena histórica, né, eu posso passar em branco, eu posso ignorar, né, que essas movimentações estejam acontecendo e resultar, eu vou repetir, neste mesmo ano desta matéria, no assassinato de um operário nas dependências do DOPS. Né? Então, é bom a gente recuperar coisas desse tipo ocorridas aí há quase 50 anos atrás, para a gente perceber, né, também como as coisas acontecem hoje. Né? Discute-se política, discute-se 2022, discute-se dar um golpe na Constituição para fazer isso, para fazer aquilo, para permitir a reeleição do fulano de tal ou não. E a vida das pessoas? Parece que a vida das pessoas, as demandas das pessoas, parece que não estão no radar, né, desses elementos da classe política, mas também de outros segmentos da sociedade. Né? Então, longe de se pensar uma década de 70, em que o operário está querendo saber do televisor e nada mais, a gente tem, né, uma movimentação, né, no mundo operário, no mundo dos trabalhadores e das trabalhadoras, que não obedecia às regras ou aos padrões costumeiros. E pelo menos por duas razões. Uma, porque, obviamente, a organização tradicional dos sindicatos estava absolutamente inviabilizada, né, nesse momento. Mas não é só por isso, não é só por reação àquilo que vinha de cima, mas também por um entendimento de que as coisas estavam trilhando caminhos diferentes. E, portanto, as formas tradicionais de organização, né, elas não eram suficientes. Como se tratava de caminhos múltiplos, era
era impossível, né, você ter, por exemplo, uma organização centralizada que determinasse como é que os núcleos deveriam agir. Não, o movimento vinha de baixo. O movimento vinha de baixo. E ele estava reescrevendo a história. É aquela história que não está no retrato, que a gente vai buscar, e na hora que a gente recupera, a gente vê que o retrato é outro. Né? A professora Marilena Chauí, né? uma das intelectuais mais brilhantes, né? Do nosso Brasil contemporâneo, e uma liderança também vinculada ao Partido dos Trabalhadores desde os seus inícios, né? Chegou a ser secretária de Cultura na época do governo Erundina, aí em São Paulo. Ela escreve um prefácio ao trabalho do Éder, que vale a pena ser lido. Ela diz: na medida em que a gente descobre estes novos personagens, estas novas personagens em cena, a gente refaz a história. A gente refaz o nosso entendimento da história. Ela diz aqui, é um parágrafo particularmente brilhante, eu recolho um fragmento. Ela diz assim: considerar essa história faz com que a gente tenha que repensar o processo de recuperação da democracia no Brasil, que, do ponto de vista oficial, é contada, essa recuperação, é contada a partir da lógica da concessão do Brasil, feita pelo Brasil oficial. Então, você tem o Geisel, né, que fala de quê? Ele fala de distensão, né? Distensão, vamos serenar os ânimos, né? Disso vai resultar lá a lei da anistia. Depois você vai ter o Figueiredo, né, prometendo a abertura, prometo fazer deste país uma democracia. Ele bradava isso o tempo todo, né? Muito mais preocupado com seus cavalos do que com o povo, mas, enfim, ele bradava isso. Depois, né, Tancredo Sarney, com a história da transição. Né? Então, muito dessa história da recuperação da democracia no Brasil é contada a partir desse viés. Né? O próprio regime decide flexibilizar, né, as suas regras, né, serenar os ânimos dos mais exaltados. Leia-se, então, toda a controvérsia a qual a gente também fez referência, né, envolvendo o general Silvio Frota, né, a linha dura e os que querem fazer a tal da distensão. E a Marilena vai dizer: não, mas quando a gente lê o trabalho do Éder, a gente vai se dar conta de que na sociedade estava acontecendo muita coisa. E essa distensão, essa anistia, essa transição, etc., isso tudo foi conseguido, isso foi conquistado, isso não foi doado. Isso não foi assim uma benevolência, uma generosidade do andar de cima. A coisa não se sustentava mais. Por que não se sustentava? Porque novas personagens estavam atuando, estavam em cena. Diga, Mauro. Não, é bem interessante porque a gente hoje vive um processo semelhante. É bom abrir os olhos. Nós estamos vivendo um processo que, de maneira bem diferente, porque o Brasil é outro, o século é outro, 40 anos depois, mas há gente acontecendo. O que a gente viu nas eleições municipais esse ano é um nível de renovação na política brasileira com forças afluentes muito potentes e que talvez não estejam sendo percebidas em sua inteireza pelas direções partidárias atualmente. Então, hoje é muito interessante, porque, em certo sentido, a direção atual do PT
ela está sendo surpreendida pelo mesmo fenômeno que talvez tenha surpreendido as eleições estabelecidas dos partidos de esquerda da época, apesar de ainda na clandestinidade. Estamos falando aí, né, do MDB, do PCB, né? Então, você tem hoje esse fenômeno do movimento feminino, feminista, negro, indígena, periférico, que está emergindo, está subindo, é só ver a composição das bancadas de vereadores, né? E as cúpulas partidárias, em sua maioria, compostas por homens brancos, machos, machistas, heteronormativos, estão lá, tudo meio assustados, mas com dificuldade de enxergar o que está acontecendo. E acho que esse é um fenômeno daquele tempo, né, Pedro? A questão da surpresa. Sim. Surpreendeu as elites. Que elites? Vamos lembrar que havia acabado de ser feita uma reforma partidária, né? Você até fez menção a isso, inspirada pelo Golbery Couto Silva, que era o bruxo do regime militar, né? Ele que havia sido o grande articulador nos bastidores do governo Geisel e também ali no começo do governo Figueiredo, quando ele bola a reforma partidária. Por que a reforma partidária foi elaborada? Por medo da ditadura, de que o MDB passasse a ser majoritário, mais do que majoritário, até hegemônico. Nada a ver com o MDB de hoje, né? Por favor. O MDB era um partido de oposição na contraposição à Arena, a oposição consentida, mas que com o tempo foi se tornando forte o suficiente para contestar o regime. E aí, qual foi a ideia do Golbery? Vamos fazer retornar o pluripartidarismo que a própria ditadura havia encerrado, né? Vamos lembrar, quando a ditadura se instalou, você tinha uma dezena de partidos no país. Você tinha o PSD, você tinha o PSB, você tinha a UDN, você tinha o PTB, PTB, o PTB, o PTN, você tinha uma série de partidos políticos, todos foram extintos e passou a existir apenas Arena e MDB. Na reforma partidária da ditadura, o objetivo qual era? Era rachar o MDB e tirar do MDB a fração moderada, liderada por ninguém menos que Tancredo Neves, e fundar um PP, Partido Popular, que seria o partido de uma direita, de uma oposição mais moderada, e que aí, em composição com a Arena, isolaria os radicais do MDB. Era basicamente essa ideia. Isso. A surpresa é que veio o PT, e não o PP como novo. O PT entrou exatamente nessa brecha. O PT entrou nessa brecha e, da mesma maneira como a ditadura não viu, a esquerda tradicional também não viu. O que era a esquerda tradicional que estava toda ela dentro do MDB? O Partidão, o Partido Comunista, que tinha uma certa hegemonia. Tanto o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, que já deixou de existir, hoje o que existe é um PCB que não tem relação com aquele lá, ou tem uma lembrança tímida, né, e é irrelevante, quanto o PCdoB. Ambos tinham uma estratégia de estar dentro do MDB e dentro do MDB estabelecer uma política de oposição institucional. Quando o PT veio, essa esquerda tradicional acusava o PT de ser colaboradora do Golbery. Não, vocês estão colaborando com o projeto do Golbery. Então, havia medo da esquerda tradicional, havia ignorância da esquerda tradicional, que havia perdido os vínculos com as bases populares no país, cada vez mais. Então, não via que estava acontecendo um movimento de oposição operária nas fábricas que se contrapunha à vertente operária institucionalizada do PCB e do PCdoB, que fazia composição com os tais pelegos, né? Com os tais pelegos. Era a composição... A CGT, né? A CGT. A CGT houve um presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, muito famoso, que era o Joaquinzão, que era aliança com o Partidão e com o PCdoB, e o PT foi lá e destruiu, detonou com todas essas estruturas. Então, você tinha um rompimento, você tinha, então, essa surpresa para a elite da ditadura, e você teve uma surpresa para a esquerda tradicional, que foi, então, essa convergência no PT desse novo movimento operário,
de um movimento operário que rompia com a sedução pelo chamado socialismo real. Era um movimento operário que claramente não engolia a história da União Soviética, de que ali você tinha, de fato, um governo socialista e libertário. Tanto que o Lula vai apoiar as greves do estaleiro de Gdansk, na Polônia, em 1980, contra o regime do que falavam comunista, não tinha nada de comunista, do socialismo real, do Jaruzelski. Então, é muito interessante. O Lech Walesa era o líder sindical. O Lech Walesa, o Lula apoiou, houve solidariedade, havia bandeiras do Solidarnosc no PT, só que houve uma diferença muito grande, né? Enquanto esse partido foi indo para a direita, e o Lech Walesa teve um final triste, né? Na tentativa dele, ele chegou a se eleger presidente da Polônia, na tentativa de reeleição ele teve 1% dos votos, né? E foi indo cada vez mais para a direita. Aqui, o PT solidarizou-se com essa contraposição ao regime do socialismo real soviético, mas manteve-se aferrado à esquerda. Então, você teve no PT essa convergência desses sindicalistas que rompiam com a estrutura sindical estabelecida pela ditadura e com a institucionalização que os partidos de esquerda tradicionais faziam, rompia com essa dinâmica de entrar para dentro do MDB para fazer oposição por dentro do MDB, então partia para a criação do seu próprio partido. Então, o PT bebe desse sindicalismo, o PT bebe de um processo que também acontecia à margem da esquerda tradicional, que era o processo das comunidades eclesiais de base, que o Pedro fez. Vamos falar dele agora. Hã? Vamos falar dele agora. Então, o Pedro vai falar. E dos intelectuais da esquerda que não vinham dessa tradição comunista, do Partido Comunista. Então, você vai ter uma afluência muito grande de intelectuais de origem mais trotskista, vinculada ao trotskismo no Brasil. Então, dissidentes do PCB que vão confluir para a formação do PT. E isso aí surpreende todo mundo, porque, gente, eu vivi essa época. Eu estava vinculado ao Partido Comunista. O Partido Comunista desprezava o PT, achava que aquilo lá era uma ilusão na noite de verão. E o PCB foi destruído, né, pela presença do PT. Não o PT destruiu, mas ele se inviabilizou completamente. Ironia da história, a tática proposta pelo Partidão, que era uma tática reformista de reformas do interior do capitalismo em eleições, acabou mais adiante sendo adotada pelo PT e o PCB foi tragado pela história. Mas vale a pena só registrar, então, Pedro, para encerrar, que a gente tem na formação do PT a ficha número um. A primeira pessoa que assinou a ficha do PT foi ninguém menos, não foi um operário, não foi um sindicalista, não foi alguém vinculado ao movimento das comunidades de base. Foi alguém vinculado a essa tradição da esquerda insurrecta dentro da esquerda tradicional. Apolônio de Carvalho. Apolônio de Carvalho foi uma figura fundamental na história da esquerda. Ele foi dirigente do Partido Comunista, depois rompeu com o Partido Comunista, ele lutou na Guerra Civil Espanhola contra o fascismo, lutou depois na resistência francesa. Ele era um herói da esquerda mundial naquele momento, mas desalinhado da esquerda mais tradicional. Então, ele era um símbolo dessa vertente contestatória da esquerda. Na sequência, olha que interessante quem assinou a ficha. E aí é muito legal, porque como o PT era o partido dos operários, os operários não precisavam ser os primeiros a assinar a ficha. Eles podiam conceder que outros assinassem, até para ampliar. Então, quem vem assinar depois? O crítico de arte Mário Pedrosa, de origem trotskista. O crítico literário Antônio Cândido. O Sérgio Buarque de Holanda. Ambos potências intelectuais do país, mas que não se integravam à corrente intelectual alinhada com o Partido Comunista. Então, muito interessante essa aliança, então, dessa intelectualidade, de um movimento, onde, assim, de uma extrema esquerda que foi violentamente derrotada durante a ditadura. E aí, passo de novo para você, para falar das comunidades eclesiais de base também. Né? Vamos inverter, vamos aproveitar que você está falando dos intelectuais, porque, então, para ficar claro, né,
quando se fala desses novos personagens, né, a gente fala principalmente desse universo, né, operário, né, mas se fala justamente que converge para a criação do PT esse operariado não vinculado às estruturas tradicionais, sindicais, toleradas de alguma maneira, né, pela ditadura, os movimentos no interior da igreja, representados pelas comunidades eclesiais de base, e, né, uma intelectualidade muito expressiva, né, e justamente dela você estava falando. É bom a gente... Para falar desse movimento, desculpa, Pedro, só colocando uma foto histórica. Opa, deixa eu colocar de novo aqui. Espera lá, vamos lá. Essa foto histórica, olha o Lula. Olha o Lula, Pedro. Barba preta, menino ainda, jovem, mas é a fundação do PT. Ao lado dele, exatamente, Apolônio de Carvalho. Um dos grandes heróis da esquerda mundial, brasileira e mundial. E um intelectual também, né? E ele nessa vertente, não apenas militante, ele teve um papel intelectual relevante também, né? Sim, sim. Então, você tem, convergindo para a criação do PT, né, você citou dois nomes que são fundamentais, inclusive hoje, nos seus campos específicos de atuação, né, o Sérgio Buarque de Holanda, enquanto historiador, né, alguém que pensou o Brasil lá na década de 30, né, com o seu clássico Raízes do Brasil, que é uma obra muito discutível, inclusive o Gessé Souza tem críticas muito contundentes, né, a essa obra, mas se costuma dizer, Mauro, não sei se você já viu essa expressão, que foi o Antônio Cândido que foi empurrando o Sérgio Buarque para a esquerda. Porque nas edições, a partir de um certo momento, não sei exatamente quando, o Raiz do Brasil passou a ser acompanhado de um pós-fácil, escrito pelo Antônio Cândido, grande crítico literário, né, e que tinha sido, se não estou enganado, deputado pelo PSB nos anos 40. Mas, obviamente, fez a sua história e o seu nome, né, como talvez o grande crítico literário que o Brasil teve no século XX. Né? E o pós-fácil que ele anexou, que ele ofereceu ao Raiz do Brasil, foi empurrando o Sérgio Buarque para a esquerda. E aí é interessante que o livro Raiz do Brasil nada tem de uma interpretação brasileira, uma interpretação do Brasil, perdão, né, por um viés marxista, nem de longe. Mas o livro vai sendo lido numa perspectiva mais popular. O fácil do Antônio Cândido cumpre aí um papel muito importante e é muito significativo que já no final da vida, né, o Sérgio Buarque venha sendo um dos primeiros a assinar a ata de fundação do PT. Ele vai morrer 2, 3 anos depois. Acho que ele morre em 82, se eu não estou enganado. Né? E o Antônio Cândido ainda viveria mais, ele morreu, acho que há 2 anos atrás, perto de fazer 100 anos. Então, você tem um movimento também na intelectualidade, né, na intelectualidade paulista, com uma presença importante na USP e na PUC, da instituição da qual eu tenho orgulho muito grande de ter feito parte como professor e como alguém que fez a formação na pós-graduação, no doutorado lá. Então, essa intelectualidade paulista vai ter um papel muito importante no sentido de oferecer elementos para fazer a crítica ao chamado socialismo lá do europeu. Né? Então, articulações do mundo da intelectualidade com o mundo operário, com esses novos personagens, têm que ser pensadas também, né, para a gente se dar conta da novidade.
E o terceiro elemento que é justamente a movimentação toda representada pelas comunidades eclesiais de base. Na semana passada, a gente fez uma menção a isso, se eu não estou enganado, Mauro, a atuação da Arquidiocese de São Paulo, à época, sob a liderança de Dom Paulo Evaristo Arnes, né, no sentido de estabelecer na periferia, não só da cidade de São Paulo, mas da área metropolitana, então avançando, né, para Osasco e aquelas cidades que vão depois ali de Osasco, na Zona Sul, ali a região de Itapecerica da Serra, né, para além de Campo Limpo. Então, a ação de Dom Paulo Evaristo, né, e é bom lembrar ao público mais novo, que nessa época a arquidiocese tinha essa extensão toda. Depois ela foi, como eu costumo dizer, ela foi esquartejada, né, nos tempos já de João Paulo II, 10 anos depois desse tempo que nós estamos conversando aqui, em represália justamente a toda essa ação, né, que acontecia sob a inspiração e a liderança de Dom Paulo. Mas eu dizia, uma atuação importantíssima no sentido de estabelecer centros comunitários nestas regiões periféricas, né? Centros que eram, obviamente, destinados às atividades eclesiais mais convencionais, né? Então, a catequese, a realização dos sacramentos, das celebrações, né, de acordo com o calendário, as missas, mas também as celebrações da palavra, chamadas celebrações da palavra, conduzidas por lideranças leigas. E você foi aluno, assim como eu, de duas pessoas que tiveram um papel muito importante na formação dessas lideranças leigas no que diz respeito ao conhecimento bíblico, né? Você foi aluno de Ana Flora Anderson, de Frei Gilberto Gorgulho. Então, desde os 60, eu também fui, né? Devo muito a eles na minha formação como estudioso da Bíblia. Mas eles tiveram uma atuação muito importante, né, para a capacitação dessas lideranças leigas que vão conduzir as celebrações da palavra, né, alternando com a presença dos padres, dos sacerdotes, né, que não davam conta de atender a tanta demanda, né, em tantos centros, tantos espaços de reunião comunitária. Agora, esses centros, eles não atendiam, eles não davam abertura, não eram pensados apenas em função daquelas demandas convencionais da Igreja Católica, né, realização dos sacramentos, a catequese, etc. Mas esses espaços se abriam para congregar as pessoas do bairro, né, para a discussão dos seus problemas cotidianos e a articulação de uma coisa com outra gera, então, um movimento, uma síntese, né, que receberá vários nomes, né, Mauro? Então, movimento fé e vida. Né? Então, a fé articulada com a vida. Fé e compromisso social, né? Vai desenvolver-se a leitura popular da Bíblia, né? A leitura feita justamente nestes círculos, né? Os círculos bíblicos, né? Que aconteciam nessas comunidades, né? Então, a leitura do texto bíblico que era marcada pela experiência cotidiana vivida pelas pessoas, e, de outro lado, a experiência reproduzida, impressa, registrada no texto, servindo de inspiração para os movimentos que essas pessoas
se animavam, então, a fazer. Então, você pense que o sujeito operário lá, do qual a gente falava, né, muitas vezes, né, era um sujeito que tinha vindo da reflexão sobre a Bíblia. O fulano da esquerda convencional, ele não conseguia entender um negócio desse. Sim. Como é que a Bíblia se presta a formar, né, para usar a expressão da época, a formar a consciência de classe? A Bíblia serve para conscientizar dos direitos. Onde já se viu isso? Tanto o pessoal da esquerda convencional, seja no partido, seja em tantos terrenos da intelectualidade, não conseguia entender, como também muitos segmentos da igreja, segmentos eclesiásticos, não conseguiam entender. Que história é essa? Uhum. O comunismo entrou na igreja agora? A Bíblia está virando agora uma substituta ou um disfarce para o capital? Né? Então, chegou-se a contar, um certo tempo, né, que existiria aqui no Brasil algo como 100 mil comunidades eclesiais de base. Nós estamos falando aqui hoje, principalmente, dessas comunidades situadas no terreno urbano, né? E a gente está se concentrando em São Paulo, mas isso acontecia em outros cantos do país também, né? Principalmente nos centros urbanos. Semana que vem, né, a nossa conversa é sobre a face rural, né, dessa movimentação toda que resulta, né, em movimentos como o MST. Mas essa é uma convergência absolutamente inesperada, né? Uma intelectualidade de esquerda crítica da sua própria história, da história que a formou, um movimento operário que não está alinhado às teses da esquerda convencional, da esquerda, né, que se movia no interior do partido da oposição consentida, e um sujeito coletivo popular que emerge no interior da igreja, né, na condição de protagonista. Sim. É interessante, né, Pedro? Porque o que a gente tem para o PT, convergem os marginais. Né? Quer dizer, para o PT, convergem aqueles que estavam, cada um na sua estrutura, rompendo com as estruturas. Né? Então, estavam à margem delas. É? Estavam à margem delas. Estavam à margem, marginais nesse sentido. Né? Então, você tem, a intelectualidade era uma fração da intelectualidade que rompia, porque, gente, é importante deixar claro, existiu na esquerda uma intelectualidade vinculada ao Partido Comunista que foi hegemônica dos anos 30, 40 aos anos 60. Essa hegemonia vai começar a ser quebrada nos anos 60, na medida em que também há organizações que vão cindindo do Partido Comunista, né, vão se abrindo outras organizações à margem do Partido Comunista. Então, mas era uma intelectualidade muito aderida ao partidão. Né? Você tinha uma estrutura sindical, então, muito aderida também a esta dinâmica do partidão, e você tinha na igreja um movimento que vai acontecendo por baixo da igreja, absolutamente fora, e não era nem por fora da estrutura, era um movimento completamente novo em relação a essa estrutura mais tradicional da esquerda, que são as comunidades eclesiais de base. E é interessante, aí só nesse parênteses aí da Igreja Católica, esse período foi o período de maior desclericalização da Igreja Católica no país. É muito interessante. Você tem, então, gente, é muito interessante, paradoxal, porque não há poucas instituições no mundo são mais misóginas do que a Igreja Católica. A Igreja Católica detesta as mulheres. A Igreja Católica não quer. Ela quer que as mulheres vão cuidar do paninho ali que vai ser lavado para entregar para o padre. É isso. A Igreja Católica não vê nenhum protagonismo feminino ao longo da sua história. E o que vai acontecer? São as mulheres, sobretudo as freiras, naqueles anos 60, 70,
que vão ser o Pedro já fez menção a isso, mas que vão ser o motor dessas comunidades eclesiais de base, não vão ser os padres. São essas mulheres em alianças com os movimentos leigos que serão as grandes protagonistas das comunidades eclesiais de base. Não é por outro motivo que, quando vem a repressão no interior da Igreja Católica, e ela acontece logo depois da fundação do PT, hein? Essa coisa toda está acontecendo ali em 76, 77, 78, 79, 80. Em 80, começa a repressão do Karol Wojtyła, do João Paulo II, sobre essa organização, vamos dizer assim, libertária no interior da Igreja Católica. Então, quem vão ser as grandes perseguidas? As mulheres, as freiras, né, que passam a ser desmoralizadas, removidas, né, liquidadas no interior da Igreja. Né? Sim, é verdade. Elas assumiram, né, papel de absoluto protagonismo. Sim. Porque, no fim das contas, né, na instituição católica, na instituição, na sua expressão hierárquica, as freiras são leigas, né? Uhum. Elas são leigas, elas não são parte do clero. Às vezes as pessoas pensam que elas são clero. Não, elas não são clero. Sim. Elas são leigas, né, que consagram a vida, né, a uma missão, e elas vão para a linha de frente. Sim. Né, em inúmeras iniciativas, né, e como vários desses grupos, a gente também falou disso semana passada, né, eram grupos de mulheres, né? Sim. A ação delas se dará muito nessa sintonia, nessa solidariedade feminina. Estou me lembrando aqui de várias situações que eu presenciei, né, de reuniões de mulheres da comunidade, e é a irmã, é a religiosa, né, que, de alguma maneira, está ali na animação, né, na inspiração daquela movimentação toda. Sim. Então, no caso da Igreja Católica, o choque foi muito grande, né, o impacto, né, foi muito grande porque se estava acostumado a pensar dentro de uma lógica que foi expressa de maneira muito categórica pelo Papa Pio X no início do século passado, quando ele disse que na igreja há dois tipos de pessoas: os que sabem, podem e mandam, e os que não sabem, não podem e não mandam. Pronto, resolvido. E as mulheres estão todas elas nesse segundo grupo. Por supuesto, diriam os latinos, né? Castelhanos. Os que sabem, podem e mandam, e os que não sabem, não podem e não mandam. E as coisas estão resolvidas dessa maneira. Ora, a emergência das comunidades, né, eclesiais de base, em grande quantidade, né, não só número de comunidades, mas na hora que você pensa que cada comunidade congrega algumas dezenas de pessoas, isso dá um volume muito grande. E aí não foi à toa que, né, os segmentos que ficaram desconfortáveis ao se darem conta disso, logo trataram de se mover no sentido de inviabilizar esta trajetória. A gente está falando muito no passado, que isso não signifique que eu desconheça, ou que nós aqui, né, Mauro, desconheçamos que essa dinâmica prossegue. Sim. Mas, obviamente, ela não prossegue com a mesma força, com a mesma presença, com a mesma significatividade que teve, né, naquele tempo, seja por conta desse refluxo, né, vivido no interior da instituição católica, seja porque a agenda também mudou, né? Sim. A agenda é muito mais ampla, incorpora demandas que naquela época simplesmente não eram colocadas
pelo menos não se faziam presentes de maneira tão intensa. Né? Mas, destes 3 segmentos, pelo menos, né, talvez os mais destacados, como você disse muito bem, cada qual à margem ou invisibilizado, né, na instituição a qual cada um desses segmentos se via vinculado. Daí vai aparecer, então, uma novidade. E aí, Mauro, aquilo que a gente dizia antes, que havia, então, uma conexão entre intelectuais, né, intelectuais críticos, esquerda, mas críticos, e o mundo operário, agora a gente pode fechar a triangulação. Por quê? Porque essa articulação, essa conversa, né, ela não aconteceu só entre intelectualidade e movimento operário, ela começou a acontecer também no interior das comunidades. Então, na semana passada citou, né, o livro produzido pelo SEBRAP, né, o Centro Brasileiro de Pesquisa, São Paulo, o Povo em Movimento. O qual fez parte como escritor, inclusive, o Fernando Henrique. Ora, esse livro, ele é produzido pelo SEBRAP, uma instituição, né, aí do mundo universitário, lato sensu, mas ele não acontece saído da academia pura e simples. Ele já é resultado de uma conversa que, do ponto de vista da universidade, ultrapassa os muros universitários. E aí você tem, desde Fernando Henrique escrevendo, como você tem o Vinícius Caldeira Brant, como um dos escritores. E, se não estou enganado, Dom Paulo Evaristo Arnes ou escreve um capítulo ou faz o prefácio, mas, enfim, ele tem uma participação, né, na confecção desse trabalho, mas não é ele enquanto pessoa. Sim. É ele enquanto o líder de uma instituição na cidade, na área metropolitana de São Paulo, que está fazendo esse movimento. Sim. Então, é uma conversa com muitos atores e atrizes de proveniências muito diferentes. E aí não cabe nem o ideário marxista estrito sensu, como não cabe, né, o modelo da organização sindical que então existia, como também não se pretende alguma coisa que seja uma ampliação da influência da Igreja Católica, né, como se ela quisesse deter a hegemonia, né, conduzir o processo, né, que estava em curso. Né? O desafio de articular forças distintas sem que nenhuma dessas forças tivesse por si a pretensão de conduzir o processo, né, que estava em curso. Agora, Mauro, eu acho que há um outro elemento ainda, temos um tempinho para comentar, né, que faz conexão com a nossa conversa de semana passada e que terá um papel importante, decisivo, a meu ver, na constituição do Partido dos Trabalhadores, que era aquele dado sobre o qual a gente trocou ideias, que movimentos como o movimento do custo de vida ou o movimento contra a carestia, eles faziam um novo modo de política. Era um outro caminho mais horizontal de fazer política, seja porque o Estado, né,
e aí quem nos acompanhava vai se recordar do que eu falava ali. O Estado, fundamentalmente, ele não era nada, não representava nada, seja de positividade, seja de possibilidade para a satisfação das demandas coletivas. Por quê? Porque o Estado que se estabeleceu aqui no país é um Estado tem a lógica da colonização. Né? E a série dos retalhos aí procurou mostrar isso. Né? Nós é que ficamos desacostumados pelo que aconteceu na primeira década e meia do século XXI. Né? Mas a história do Estado brasileiro é a história, né, da imposição dos interesses do andar de cima sobre o andar de baixo sem dó nem vontade. Né? Então, E aí você se lembra, né, Mauro? Eu mandei essa semana para você uma matéria sobre movimentos nas favelas, né, de alguma maneira recuperando essa ideia. A gente não pode esperar do Estado, a gente tem que fazer por conta própria. Sim. Né? E a reportagem dava conta de como isso foi fundamental, por exemplo, no enfrentamento comunitário da pandemia. Mas, enfim, voltando lá aos anos 70. Movimentos como esse, do custo de vida, contra a carestia, faziam política à revelia do Estado. Até porque, quando mandaram a carta para o Geisel, né, receberam aquela resposta debochada do Paulo Guedes, do Mário Henrique Simonsen, né, depois que 2 mais 2 forem 8, a gente vai levar a sério o que vocês estão querendo. Né? Então, o que eu queria destacar aqui é que essa movimentação, vamos chamar de horizontal, né, dos sujeitos populares, articulados uns aos outros, em vários tipos de rede. O fato de o horizonte desta ação ser horizontal, não deixou de produzir impactos na relação com o andar de cima, com o Brasil oficial. Né? Foi essa rede quase subterrânea que um Neumann não era capaz de ver, né, que forçou a que o regime começasse a sua flexibilização, né, e, por exemplo, isso redundasse no projeto de reforma partidária ao qual você fez referência. Quer dizer, ele não é só um projeto do Golbery, ele é um projeto do Golbery que tem que lidar com uma circunstância de adversidade, de uma adversidade que não se consegue notar, né, a olho nu. Era um projeto dele para uma situação que tinha se tornado inviável também, né? O projeto em si mesmo era o reconhecimento de uma derrota da ideia original da ditadura, né? Que tem que ser reinventada. E ele faz o projeto achando que vai ter controle, né, sobre o seu desdobramento, e ele não tem, ou seja, é um duplo fracasso. Né? O fracasso por ter que apresentar o projeto e um fracasso porque o tiro sai pela culatra. Né? Então, o fato de que estes movimentos, traçados nessa perspectiva da solidariedade comunitária, da solidariedade popular, né, ter chacoalhado as certezas e as garantias que o andar de cima sempre cultivou, e sempre tratou de manter a ferro e fogo, né, é responsável, então, por essa fissura na estrutura social e política, que, repito, resulta, por exemplo, no projeto do Golbery da reforma partidária, que vai permitir o surgimento do PT, como essa novidade, né, surpreendente, né, que né, assustou todo mundo. Né, à esquerda. Mas, justamente, você tem aí uma passagem que é fundamental. Né? E a passagem qual foi? A decisão de disputar o Estado. Disputar o Estado. Algo que explicitamente não estava colocado, né, na trajetória daqueles grupos aos quais a gente fez referência na semana passada. Não é que não fizessem política, faziam.
mexeram com o andar de cima, produziram terremotos no andar de cima. Mas na medida em que, por conta desta movimentação toda, gigantesca, no Brasil inteiro, a estrutura política, a política de gestão do Estado, né, as instituições que gerem a sociedade, etc., etc. Essa política, então, se vê obrigada a rever, reformar-se, então acontece um movimento, e ele é decisivo para a constituição do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Vamos disputar o Estado. Né? Vamos disputar o Estado. Queremos, acho que naquela foto que você mostrou, numa das fotos que você mostrou, aquela que apresentava ali as todas, né, as faixas, etc., se está pedindo ali uma representação. E essa representação tanto se dirige para o modo como o partido vai organizar-se, mas, obviamente, em termos de horizonte mais amplo, o que se quer é uma representação de trabalhadores e trabalhadoras nos centros decisórios desse país. Veja, inicia-se, por esta convergência de forças, uma disputa para reconfigurar a estrutura do Estado. E essa é uma batalha, digamos assim, que recém começou. Ela recém começou. Talvez a gente se tenha iludido, eu falo de mim, talvez a gente se tenha iludido, né, a partir de 2002, 2003, né, quando governos, né, populares chegaram, né, ao executivo, de que essa batalha estaria bem encaminhada. Os reveses que nós sofremos a partir de 2015, 2016, golpe, etc., 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 mostram claramente que não. Inclusive por conta de erros que nós cometemos. Né? Ou poucas atenções que demos a determinadas facetas, né, do Estado brasileiro, por exemplo, a estrutura judiciária dele. Né? Então, eu queria salientar isso agora que a gente está indo para o fim, pensando também na conjuntura que a gente vive hoje, né? Quer dizer, a batalha pelo Estado ou por um Estado que seja efetivamente representação das aspirações, da multidiversidade que caracteriza o povo brasileiro, essa batalha recém começou. Ela só tem 40 anos. Do ponto de vista de uma instituição, só tem 40 anos. Mas com isso a gente está brigando com uma estrutura que tem mais de 500. Uhum. Então, os reveses, né, que obviamente nos atingem, nos machucam, nos desanimam, né, eles hão de ser vistos, né, relativizados numa perspectiva de média e longa duração. Trata-se de uma batalha a ser travada cotidianamente, né, porque a lógica costumeira do Estado é antipopular. Uhum. Isso talvez ajude a gente a entender por que é que o Bolsonaro diz: eu não vim construir nada, eu preciso destruir muita coisa. Ele possa ter falado isso e isso ter passado em brancas nuvens para a grande maioria das pessoas. Então, quando se diz, agora, nesses últimos dias, nós, pela Escola de Psicanálise, né, pelo Toro, a gente ficou sabendo, né, de todo um projeto de desmanche dos programas de saúde mental, né, que foram desenvolvidos, não por coincidência, a partir da década passada, né, da década
iniciado em 2001, né? Está destruindo pura e simplesmente, né? Aí você vê um outro representante do executivo que diz: não, o povo não cabe no SUS. E fica por isso mesmo, né, para um contingente grande da nossa população. A gente se pergunta por que não reage, né? Mas as pessoas têm um histórico de 500 anos, né? E nesse histórico, o Estado nunca foi aliado, nunca foi uma expressão dos anseios populares. O que foi conseguido na marra. O pouco que foi conseguido na marra. Então, esta batalha pela reconfiguração do Estado, de maneira que ele seja expressão efetiva, que encaminhe as demandas populares, essa é uma batalha que tem poucos anos que ela está sendo travada. Uhum. E eu entendo que a Constituição do Partido dos Trabalhadores, das Trabalhadoras, deu um patamar. Eu entendo que deu um patamar para essa luta. E essa luta, repito, ela está no começo. As dificuldades que a gente está vivendo agora, né, só dão mostra disso. E aí, quando a gente vê, você falou disso em algum momento, logo no início da nossa conversa, né? Dos novos protagonismos, dos novos sujeitos, né? E aí você fala, você fez referência à bancada feminina, né, a Urinda dos Povos Originários, etc. Né? Eu li, foi no 247, né, que a vereadora lá de Curitiba, a primeira vereadora negra em Curitiba, casa de bola. Perdão, Pedro. Ah, sim. Pensei que fosse alguma coisa aqui comigo. Não, começou a andar aqui um vídeo do teu programa lá do começo, autonomamente aqui, estava aqui fechando. Diga. Ok. Então, eu estava me referindo à primeira vereadora lá de Curitiba, negra, e que recebeu ameaça de morte. Ana Lúcia. Né? Mas onde já se viu? Onde é que já se viu que na estrutura do Estado você tem uma representação negra? Marielle Franco está aí para nos contar isso. Como assim alguém que vem da favela ocupa um lugar num dos poderes constitutivos do Estado? Onde já se viu isso? Então, a batalha é longa. A batalha é longa. E a criação do partido estabeleceu um patamar que deixou muito claro. Começou a batalha. A batalha, na verdade, já vinha sendo travada aqui e ali, mas ela ganha um novo momento, ela ganha uma nova configuração, uma nova densidade com a constituição de um partido com esses ingredientes que a gente procurou aqui destacar. Você ia dizer alguma coisa? Não, acho que é um aspecto interessante, a partir do que você fala, Pedro, que vale a pena olhar esse curso Retalhos da Nossa História desde a sua segunda aula. A primeira aula foi uma aula de estreia, uma análise do Samba Enredo da Mangueira. Tá todo mundo lembrado? Lembram-se do Samba Enredo da Mangueira, de 2019? A primeira aula foi o Pedro analisando esse Samba Enredo para falar da história que não está nos retratos e, portanto, serviu como introdução. Mas a primeira aula, efetivamente, do ponto de vista do conteúdo que foi dado semana a semana, foi a aula sobre as santidades indígenas. E aí é muito interessante. Nós tivemos, então, até hoje, foram 52 aulas, ou 51 aulas, mas a primeira também teve tudo a ver com isso. No qual o que nós assistimos aula a aula, sem uma exceção sequer, não há nenhuma exceção. Veja as aulas do Pedro todas. Foi a sequência das ações das elites desse país de maneira violenta, sem exceção, em todas as 52 aulas, de maneira violenta, reprimindo as tentativas de organização
e de estabelecimento de uma agenda popular no país. Essa é a história do Brasil. Essa é a história da luta de classes brasileira. É uma história de uma repressão brutal sobre todas as tentativas, todas as vezes que o povo levantou a cabeça. Então, por isso é excepcional o surgimento do PT e tudo que aconteceu até agora. Mas, por outro lado, também a gente talvez tenha cultivado uma ilusão de que as elites tivessem se aposentado, ou se enfraquecido, ou que deixariam por isso mesmo. Ou teriam entendido. Ou teriam... exatamente. É isso aí. Então, acho que houve um momento de recuo das elites, mas era um recuo apenas para acumular forças. Não era uma rendição, não era uma desistência, não era uma adesão. Era apenas um recuo tático ou estratégico para retomar forças, e elas mostraram sua cara de novo a partir de 2016. Então, acho que esse é um aspecto fundamental para pensar. Oi? É um recuo, eu só queria complementar, é um recuo, mas é um recuo muito engraçado, né? Porque eles não saem da cena. Sim. Eles não saem da cena. Né? Eles vão tratar de enredar as novas forças que chegaram, né? Então vão tratar de cooptar, vão tratar de usufruir, né, das mesmas benesses, dos mesmos espaços, né, ameaçando, né, chantageando, ameaçando com a inviabilização do governo, por exemplo, nas negociações com o Congresso. Né? E aí as negociações que o governo popular tem que fazer para minimamente viabilizar algo do seu projeto. Né? Na hora que foi preciso, que não dá para avançar mais nas concessões, veio o golpe. Isso. Veio o golpe. Então, a batalha por constituir um Estado que seja a expressão da diversidade brasileira e dos anseios da população em geral, particularmente da população desfavorecida, sempre abandonada, sempre ignorada, né? Essa é uma batalha que apenas começou. Sim. Deixa eu dar uma nota pessoal e aí falar um pouco, porque é assim, esse encontro de hoje não é para falar da história recente do PT, nós estamos falando das origens, né? Esse é o... Eu quis deixar claro isso logo no começo. Né? Então, vou falar de reminiscências. Eu não sou fundador do PT, não participei do processo, era do Partido Comunista, na verdade, na época, né? Depois numa vinculação com a igreja, um negócio meio estranho, assim. Mas não estava mais de qualquer maneira. Deixa eu botar duas fotos aqui, peraí, para dar um tom pessoal, e aí falar, ainda que brevemente, dessa questão do hoje, né? Do olhar para olhar autocrítico. Olha aí, Pedro, será que você acredita? Eu, ao lado genuíno, isso aí deve ser 76, 77, olha os bicho feio, ele e eu ali. Eu tinha 16, 17 anos, que é quando conheci o Genuíno. 17 anos, quando conheci o Genuíno. E a outra foto, já bem mais velha, isso é 81, 82, o Lula já tinha saído da cadeia. Eu era repórter do Voz da Unidade, que era o jornal do Partido Comunista, e fazia a cobertura do movimento sindical. Então, tinha muito contato com o Lula e tinha esse olhar meio apaixonado ali para o Lula. Depois que há muitos anos sem nos ver, agora nos revíamos e viramos amigos, né? Então, de alguém que acompanhou ali um tanto à distância, como a gente era jovem. Como a gente era jovem. Mas aí, para falar um pouco, o Genuíno, que a gente tem uma proximidade muito grande, nós fizemos uma entrevista com ele no Boa Noite 247, eu participei da entrevista ao lado do Paulo Moreira Leite e da Gisele Federici na semana passada, vale a pena assistir. Quem puder, assista, até lá destacada, tem só a entrevista dele. Ele fala de uma questão interessante, que é este primeiro PT,
era um primeiro PT basicamente da ideia de que a organização popular autônoma faria a mudança, não pela luta armada, o PT já havia feito a crítica, né? Ele já nasce com a autocrítica da ideia da luta armada, mas que a organização autônoma seria capaz de questionar o poder no país, e não havia um projeto exatamente muito claro, mas de que essa organização autônoma de massas seria aquela que faria a transformação. Tanto que a palavra que o Lula mais usava naquela época era organização. Impressionante. Você olha os discursos do Lula, o tema da organização era o tema central nos discursos do Lula em 1978, 79, 80. O que o Genuíno vai dizer? Aos poucos, o PT vai concluindo que esta organização autônoma e a mobilização de massas por si só não seriam capazes de realizar esse projeto a que o Pedro se referiu, que era o projeto de chegar ao poder do Estado, assumir o governo. Não haveria condição. Então, conciliou-se esse projeto com a via eleitoral. O PT passa a investir na via eleitoral combinada com essa mobilização de massas para concretizar esse projeto, que é o que vai acontecer, né, ao longo de várias eleições, até a eleição do Lula, 2 eleições do Lula, 2 eleições da Dilma. O que o Genuíno fala nessa entrevista, me parece bem interessante essa análise dele, é que na medida em que o PT chega ao governo, mas não vamos ter ilusão, não chega ao poder do Estado, ele não altera o poder do Estado, chega ao governo. Isso é fundamental. Esta dimensão de organização autônoma e luta de massas, ela foi fenecendo, ela foi reduzindo, ela foi diminuindo, ela foi se extinguindo, foi perdendo força, e a dimensão propriamente eleitoral foi ganhando força e se tornando dominante. E com isso, portanto, houve um enfraquecimento estrutural do projeto original do PT, porque se desvinculou dessa ideia da organização autônoma de massas e acabou ficando pendurado quase que somente na dinâmica eleitoral. E isso acabou fragilizando a ponto do golpe de Estado ter conseguido se efetivar sem que houvesse, diferentemente, por exemplo, da Bolívia, um movimento de massas a defender o governo do PT. Então, a grande questão para o Genuíno agora, e acho que essa é a questão sobre a qual está colocada, que está colocada para a direção do PT, e é uma questão que está colocada para o PSOL e para as correntes de esquerda, é essa reconstrução agora. Como fazer essa reconstrução? Exatamente. Exatamente. Quer dizer, a batalha pelo Estado, ela não terá força de ser travada se não houver a mobilização, a articulação, a organização. E uma organização múltipla, diversa, né? Que expresse as diversas demandas, as diversas pautas, né? Que a sociedade brasileira coloca, né? A partir de baixo. Então, o desafio é grande, os reveses também foram grandes, os reveses desses últimos anos foram grandes, mas se a gente olha isso em chave histórica, né, em chave de uma longa duração, uma média duração, a gente percebe que foi estabelecido um patamar. A pauta popular, ela não tem como ser colocada à margem. Por mais que os bolsonaros da vida queiram tratar a questão social como questão de polícia, né, como se atribuía a um dos presidentes da República Velha, isso não dá mais. Não dá mais. E a fundação de um partido de trabalhadores e trabalhadoras é uma indicação disso. E na semana que vem a gente vai continuar, na verdade, conversando sobre a mesma coisa, só que agora olhando o mundo rural. Né? Legal. Bem legal. É isso aí. Gostei. Foi bem legal essa aula aqui. Muito bom. Todas as 52 aulas são muito, muito empolgantes. Então, semana que vem, na próxima segunda-feira, dia 14, nós continuamos neste mesmo universo, só que saindo um pouco das cidades e indo para o campo, para falar do MST e dos movimentos de resistência popular no campo brasileiro. E aí, no dia 17, quinta-feira da semana que vem, o curso se encerra
com uma síntese a partir da perspectiva genial de Darcy Ribeiro no seu O Povo Brasileiro. É isso aí. É isso aí, muito legal. É isso aí. Gente querida, até a próxima segunda-feira. Se você não está inscrita ainda no canal Paz e Bem na Pós TV 247, inscreva-se, estamos crescendo aos poucos, tanto na Pós TV 247 como no canal Paz e Bem. Deixa eu olhar aqui o canal Paz e Bem. Neste instante está... olha aqui, nesse minuto exato, o canal Paz e Bem está com 35.500 inscritos, um crescimento realmente espantoso para nós, e é isso aí. E se você, então, não está inscrito, inscreva-se ainda. Se você quiser tornar-se um assinante do Paz e Bem e nos auxiliar na construção de novos projetos, novas ideias e tal, vai aqui na página do canal ou na descrição desse vídeo tem um caminho, né? Tem lá um link para você se tornar assinante. A Rosiane Araújo dizendo: a cada aula, mais eu admiro o professor Pedro. Eu também. Somos dois, então. Legal, Pedro. Obrigado. Até segunda que vem. Boa semana para todo mundo. Paz e bem. Até lá. É isso aí, gente querida. Paz e bem. Tchau.